Será que a psicanálise já estava na Bíblia? Boa tarde a todos, e hoje eu queria mostrar para vocês um trecho da Bíblia que é muito interessante, que ele antecede a psicanálise. Então, a gente falou da psicanálise como uma forma de investigação da psique humana através das formas inconscientes. O id, que é movido pelo instinto e pelo prazer, o ego, que é movido pela realidade, e o superego, que é movido pela moralidade. E então, basicamente, significa a gente tem os nossos desejos, que vem do id, e tem o ego, ou seja, a realidade, tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que não vão nos dar um certo prazer porque a gente faz. Vai ter punição, vão ter consequências. E, além disso, ainda vai ter o superego, que vai ser o princípio da moralidade. Então, a gente poderia fazer, nos daria uma consequência boa, mas não vale a pena porque a gente acha errado, a gente sabe que é imoral. E eu não quero entrar na questão do Freud de se realmente está certo isso que ele fala, porque eu acho que a gente não pode simplesmente dividir em três categorias. Qualquer coisa que é da personalidade é uma coisa contínua, não é uma coisa discreta que a gente pode simplesmente separar em categorias do eu. Para mim, tudo que vem da gente, que é dividido em categorias, é mais ou menos uma aproximação do que seria a realidade, mas não realmente para descrever a realidade. Mas enfim, então basicamente ele fala que tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não faz porque não dariam consequências boas. Então, por exemplo, digamos que tem aqui uma jarra de cristal e eu quero jogar ela na parede. Bom, eu poderia muito bem pegar e jogar ela na parede, me daria prazer fazer isso, movido pelo id, ou seja, eu tenho esse instinto, esse prazer. Eu jogo na parede, quebra, a minha mãe vem e grita comigo. Bom, aí eu acho que já não vale mais jogar na parede porque a minha mãe vai vir e gritar comigo. Ou seja, eu tenho aquele desejo, eu tenho aquele impulso de jogar na parede, mas eu reprimo ele porque a minha mãe vai vir e vai gritar comigo. E ela vai vir gritar comigo, então já seria no estado do ego, então da realidade. Ou seja, a realidade é que a minha mãe vai vir e vai gritar comigo. E então o meu benefício não seria positivo. Apesar de ter um benefício ali de jogar na parede, ela viria gritar comigo e o benefício total seria negativo porque eu não quero que ela grite comigo. Eu prefiro que ela não grite comigo do que eu quebre a porra da jarra. Aí digamos que eu quero gritar com a minha mãe então, porque ela gritou comigo. Bom, aí eu já acho que não é moral eu gritar com a minha mãe, porque eu respeito ela e eu não vou gritar com a minha mãe, porque pra mim é uma coisa imoral. Então, eu teria prazer em gritar com ela, eu poderia, na realidade, gritar com ela, mas eu tenho princípios morais e eu não faria isso. Então, isso tudo se resume na questão de tem um desejo, tem um impulso, e a gente tem que reprimir por causa da realidade, por causa da moralidade. Então, a gente tem esses impulsos, tem essas vontades e não pode fazê-las. E isso causa um conflito na nossa cabeça e no nosso inconsciente isso vai criando conflitos. Mas então, deixa eu ler para vocês um trecho da Bíblia que fala mais ou menos sobre isso. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então aqui a gente vê exatamente isso. Olha que interessante que ele fala que não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, dentro de vocês. Então a própria Bíblia já está explicando que existe essa paixão, existe essa vontade, esse desejo que a gente reprime dentro de nós. A única coisa que Freud adicionou a isso seriam então as três categorias que ele fez, que eu mesmo já não posso dizer se eu acho que é 100% certo, e ele então desenvolveu esse método de conversar com a pessoa, ou seja, a terapia, tu vai lá e tu conversa, e tu vai tentando tirar essas repressões do inconsciente da pessoa. Então, toda essa prática da psicanálise, de conversar, de falar coisas simples e entendendo quais são aqueles conflitos que estão lá dentro. Mas a questão principal da psicanálise, que seria esses conflitos, o tu querer e não poder, tu querer e não ter, isso já está aqui. E claro, o trabalho dele com psicanálise foi muito bom, até onde ele fala na questão da prática e na questão de práticas de conversar com a pessoa e de entender da onde mesmo que vem esses problemas. Então isso mostra também que a psicanálise em si ela é consistente com a Bíblia, porque a psicanálise nada mais, nada menos é do que uma prática de entender esse trecho aqui, de entender quais são as paixões que guerreiam dentro de nós. Entender quais são essas paixões que guerreiam e por que a gente não pode ter elas. E isso é a psicanálise. Agora, como eu mencionei no outro vídeo sobre Freud,
O problema da psicanálise é quando ele usa ela universalmente, tentando explicar o mundo através dela. Aí realmente muitos problemas surgem e realmente ele extrapola demais. Mas a psicanálise como um método de entender isso daqui, de entender a nossa cabeça, o que passa dentro da gente, é muito consistente, é muito certo. E é um método ótimo. E isso vai mais uma vez contra aquela visão de que a ciência vai contra a Bíblia. Então aqui a gente vê claramente que esse método científico seria uma questão de como de fazer um método para conseguir entender quais são essas paixões, essas vontades, esses desejos que existem dentro de nós, que nos fazem agir de determinada maneira. É extremamente consistente com o que está escrito aqui, tá bom? Então por hoje é isso, gente. E aqui embaixo eu vou deixar na descrição esse trecho aqui da Bíblia, tá bom? Um abraço, tchau.